Mais consciente, menos preconceituosa, mais inclusiva. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu imagino que um mês muito importante pra gente, né? Mês de conscientização do autismo, Abril Azul. Bom dia, é um prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia a todos da Rádio CBN, bom dia Camila, bom dia a todos aqui do estúdio. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E semana passada nós não tivemos o programa e parece que nós estamos há tanto tempo sem nos ver, né? E eu tava com saudade de voltar. De fato, esse é um mês muito importante, é um mês muito sensível para todos nós, né? Que caminhamos aí nessa jornada diária. Não só o dia 2, que é o dia de conscientização, né, do autismo, mas o dia 3, o dia 4 e os subsequentes dias de todo o ano é um dia importante para a gente falar sobre esse assunto, né? O Abril Azul, ele vem levantando muitos temas sensíveis dentro da área do autismo, também vem trazendo muitas pessoas especiais em Cuiabá e acredito que no mundo e no Brasil inteiro. Muitas pessoas estão falando mais sobre isso e nesse dia 5 de abril, hoje é a nossa primeira entrevista desse mês, que vão ter entrevistas muito atreladas a esse tema, como a gente vem fazendo, né? Hoje eu vou receber aqui a psicóloga Joana Araújo. Ela é pós-graduada em análise do comportamento aplicado. A gente vai falar um pouco mais tecnicamente, porque a gente vai falar sobre terapia, né? Uma das terapias mais importantes hoje para uma criança diagnosticada é a terapia ABA, né? Que é a terapia da análise do comportamento aplicada. A Joana, ela é uma das desbravadoras da psicoterapia ABA, com foco no autismo em Cuiabá, Mato Grosso. Hoje ela é CEO e diretora da clínica Equipe Evoluir, e ela foi uma das pioneiras a abrir a primeira clínica em Cuiabá, a começar esse trabalho. Na verdade, ela não abriu a clínica primeiro, ela vai contar um pouco dessa história dela aqui, e vocês vão ficar fascinados, porque a Joana é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida. Tô até nervosa para falar sobre isso. Até enrolando aqui, Camila. Então eu queria, Joana, te agradecer pela sua presença, te desejar uma boa entrevista aqui conosco, que você possa, com as palavras mais simples, alertar e informar os nossos ouvintes. Eles têm gostado muito desse tema. Obrigada por você estar aqui. Bom dia, a palavra é sua. Obrigada, Adria. Obrigada a todos. Bom dia a todos também, né? E fico muito feliz e muito lisonjeada de poder participar dessa entrevista, né? De poder estar também aqui participando com uma pessoa que eu me sinto segura para poder dar a entrevista, né? É sempre bom que a gente esteja em ambientes com pessoas que nos apoiam e que nos deixam seguras, né? Muito bem. Eu me formei em 2018 e a partir do momento que eu me formei, houve uma indicação, algumas indicações de professores da época, né, que sabiam de mim como aluna e começaram a me indicar para poder atender. Só que nisso eu não tinha o CRP ainda, porque o CRP ele custa muito caro, pessoal. E um aluno recém-formado, ele não tem trabalho, ele não tem dinheiro, né, a maioria dos alunos. Então eu não tinha 560, 600 reais na época. E aí eu fiquei acho que um mês ou 2 sem ter o meu CRP. Nisso, uma família me liga de São Paulo, perguntando se eu aceitava fazer parte do time do paciente na época, do aprendiz na época. E aí eu fui muito sincera com essa família, né? Falei, olha, eu não tenho condições, eu não tenho o meu CRP... Eu tenho muito interesse de estudar, mas eu não tenho condições nesse momento. E aí eu me emociono até porque eles foram muito, assim, eles acreditaram em mim quando eles nem me conheciam. Uhum. E aí ele falou, não, eu quero saber se você aceita. E aí eu falei que sim, e eles me levaram para São Paulo. E nisso eles me levaram para ser formada diretamente pela Maíra Gaiato. E na época, a Maíra Gaiato, hoje também ela é super renomada e reconhecida, né? Principalmente com as terapias Denver. Mas aí, na época, eu tinha acabado de sair da graduação e eu já fui direto ser treinada por ela. Então, isso me deu uma segurança, isso me deu um conhecimento muito grande para eu poder saber o que eu estava fazendo. Com isso, eu peguei a minha bebezinha, que tinha 8 meses... Entreguei ela para a madrinha dela e falei que eu precisava de 3 dias para eu estudar. Me tranquei no meu quarto e fui estudar sobre o autismo. Porque quando eu fui convidada para fazer parte deste time,
que era ser terapeuta desse paciente, eu não sabia o que era autismo. Olha que legal, a gente está recebendo uma psicóloga hoje, renomada, foi uma das primeiras clínicas de Mato Grosso, e ela está dizendo que há 6 anos atrás ela não sabia o que era o autismo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, mais focado, o que te despertou foi essa família, esse convite que eles te fizeram para tratar, né, uma criança, um caso, né, e isso te despertou e em 3 dias você aprendeu o que era o autismo. Sim. É sobre isso que a gente está falando aqui, minha gente. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Continua, Joana. Exatamente. Eu passei 5 anos na graduação de psicologia e em 5 anos, numa graduação que é praticamente intensiva, porque você entra de manhã e só sai à noite. Eu saía 10 horas da noite. Na maioria das vezes a gente tem muito estágio, muita supervisão e muitas disciplinas. E não se falou sobre o autismo em 5 anos. Nos últimos 7 anos não se falou sobre o autismo, né, dentro das graduações. E quando eu não tinha outra perspectiva, eu estava formada e aí depois que você se forma, e agora? Você vai, né? O que você vai fazer? E quando veio essa oportunidade, eu não sabia o que era o autismo, fui estudar a partir de formada já. E aí eu fui estudar, vi o que era o autismo e vi que ele tinha muita... estava vindo o boom do autismo associado ao boom do ABA. Então, eu já fazia toda a minha formação para eu finalizar a graduação, na área de escolha da especialização dentro da psicologia, eu havia escolhido análise do comportamento. Então, quando você faz psicologia, você tem várias opções para você se especializar. Você tem a psicanálise, você tem a social, você tem a existencial, você tem a humanista, você tem várias opções e tem a análise do comportamento. Eu escolhi a análise do comportamento. Quando eu recebi essa família e eu fui estudar sobre o autismo, estava correlacionado com o tratamento. O tratamento para o autismo era baseado em análise do comportamento. ABA. Então, ABA eu já sabia, eu não sabia sobre o autismo. E aí eu fui estudar o que era o autismo, fui pesquisar, fui para São Paulo, fui para todos os lugares que vocês puderem imaginar neste país e fora, para eu saber o que era o autismo. E todos os dias eu preciso ir para fora ou ler um artigo ou fazer alguma coisa para saber o que é o autismo, né? Então, quando eu já cheguei agora, o ano passado, que eu já não achava que no Brasil tinha referências que estavam dando conhecimento suficiente para mim sobre o que é o autismo, aí eu fui para Espanha, Portugal, Itália, e fiz 3 imersões fora para eu entender um pouco mais também sobre como o autismo, como ele é visto, ou como funcionam as terapias também na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, que principalmente são países que nós consumimos o serviço. Nós consumimos os serviços de análise do comportamento, ou a ciência analítica comportamental, ela vem trazida dos Estados Unidos para cá, né? Então, as nossas supervisoras que nós temos que são externas, elas moram nos Estados Unidos, né? A maioria dos nossos professores, eles se formaram nos Estados Unidos ou tiveram bolsas de pesquisas nos Estados Unidos. E aí, eu fui essa pessoa que, mesmo no Brasil, mas também fora, venho buscando e todos os dias pesquisando ciência para entender como é que a gente consegue todos os dias se atualizar para oferecer para os nossos pacientes, para os nossos aprendizes, para as famílias e para a sociedade um melhor serviço que não é só sobre o autismo, ele é um serviço da análise do comportamento dentro da sociedade. E aí esta sociedade que tem seus grupos, mas que é o todo. Então, seus grupos de mães com autismo, grupo de profissionais que trabalham atendendo pessoas com autismo, grupo de crianças com autismo, né? Grupo de professores que trabalham com crianças autistas. E aí a gente vai tentando modelar aí a sociedade e ensinar também, né? Teve algo muito interessante que você falou e nós repetimos isso aqui ao longo dos programas, de todos os programas do Inclusão em Conexão, sobre o boom do autismo. Quando deu o boom do autismo, e você disse, lá em 2018 aconteceu um boom muito grande, de fato foi, né? Em que todos nós tivemos que olhar para isso. Eu já tinha o meu filho em casa e eu tinha uma suspeita sobre o autismo, né? Então, eu olhei para isso e lá na minha casa ainda não era um boom. Eu até estava falando ontem numa palestra que eu estava dando, que em 2016, quando eu tive o meu primeiro filho, José Antônio, eu conheci apenas um autista
De nome e sobrenome. Apenas um. A gente está falando de 8 anos atrás, é ontem, sabe? E hoje nós estamos diante de uma ciência, diante de um tratamento, de uma equipe multidisciplinar que tem que estar preparada para receber o caso, preparada para atender o aprendiz. E eu queria que você falasse, Joana, quando você fez os cursos, que você teve a imersão com a Maíra Gaiato, que você esteve ali de fato estudando o núcleo mesmo para vir para Cuiabá. Quando você chegou em Cuiabá, qual foi o cenário que você encontrou aqui? Quando eu cheguei em Cuiabá, e eu sofrida, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso, né? Vamos lá. Eu fui buscar uma supervisão de uma pessoa que já estava aqui há um tempo, mas atendia num formato individual, aquele atendimento de 1 hora, não era terapia intensiva, não era nesse formato que a Evoluir trouxe, que foi muito impactante para a sociedade, para todos, num aspecto de terapia intensiva, terapia, né, mais voltada realmente. E esta pessoa falou para eu desistir enquanto era tempo. Ela falou, se eu fosse você, desistia, porque é um caminho que é muito adoecedor e que não vale a pena. Não compensa cada mãe que vai xingar você. Não compensa tudo que você vai viver. E eu saí pensando, falei, nossa, eu acho que essa pessoa, ela falou pra eu desistir, né? E eu fui tão humilde, assim, essa pessoa era a referência pra a única opção que nós tínhamos, né? E como eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil, eu pensei, falei, ela não deve ter gostado, porque talvez eu possa ser uma profissional que vai concorrer com o serviço dela agora, então talvez ela ficou chateada. E aí eu fui buscar em São Luís do Maranhão e em São Paulo 2 pessoas que eu tinha conhecido numa ABPMC, que é a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, é um dos maiores congressos e eles que são responsáveis por todas as coisas na área da análise do comportamento no país. E eu, na época da faculdade, fui lá me inscrever para trabalhar, porque eu queria participar do congresso. Eu não tinha dinheiro para participar do congresso. E aí, se eu fosse voluntária, se eu trabalhasse no congresso, eu poderia participar. E aí eu fui para São Luís nessa época. A Ana tinha 6 meses, levei ela. Porque, né, eu sempre fiz, a minha filha, Ana Luísa, ela caminha comigo desde a época da graduação mesmo, porque não tinha opção. Eu tinha que conciliar a maternidade com a minha vida profissional que eu estava querendo construir. E aí eu fui para São Luís, tive esse contato, trabalhei lá nessa organização, voltei para cá e entrei em contato com essa Ingrid Nayane e ela falou, não, você consegue, claro que você dá conta. Eu falei, mas eu não sei o que é VibMap, eu não sei o que é Ables, eu não sei o que é EIFOS, é tudo muita registro, muita coisa, gráfico. Ela falou, você consegue, você é inteligente. E eu precisei que uma pessoa de fora do meu estado, né, me desse a credibilidade de dizer que eu conseguiria. Nisso, a Maíra Gaiato foi outra pessoa que falou para esta mãe e falou para mim que eu era muito boa e que eu conseguia, que eu tinha muita competência. E aí eu fui para o Thiago Lopes depois, porque a família também levou para uma avaliação com o Thiago Lopes. Na época ele estava voltando do Canadá. Sim. Não tinha nem a clínica dele não estava nem pronta lá em Campeche, em Florianópolis. E eu fui lá atender também, e ele que me supervisionava ali para eu fazer o atendimento, naquele caso, né, de terapia intensiva. E nisso eu voltei de lá com essa informação dessas 3 pessoas de fora, dizendo que eu era boa. E aí, chegando aqui em Cuiabá, as famílias tinham me descoberto. Acho que uma pessoa indicou para outra, e aí, puf. Cuiabana é bom nessa missão, né? Cuiabana é novidadeiro. Você já ouviu falar de fulana? Vai lá. O mais legal na história da Joana, que eu quero enfatizar aqui, é que em um dia ela não tinha nenhum paciente na agenda dela. E quando ela chega em 2018, depois de ter passado por toda essa história que ela está contando, em uma semana ou menos, ela não tinha mais espaço na agenda para atender nenhum caso, nenhum paciente novo. E hoje é também o que ela vive nas clínicas dela. Ela não tem só uma clínica, ela tem 4 clínicas, e as clínicas não têm vaga
do quanto as pessoas estão interessadas de fato em trazer um tratamento, um desenvolvimento para as crianças. E a Joana é uma das pessoas mais importantes e referenciadas aqui no Mato Grosso sobre isso. E como ela disse, ela não estuda só aqui no Brasil ou Mato Grosso, porque não tem mais, né? Não tem mais o que estudar, que é a matéria. Então ela sai e vai estudar em outros lugares do mundo para poder trazer para nós aqui. Para mim, principalmente, foi um marco conseguir um espaço, uma vaga para o meu filho estar hoje na Evoluir. E ele tem sido desenvolvido muito bem pela sua equipe, que eu sei que tem supervisão, com sua supervisão. E eu queria que você contasse, porque é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, saber o que acontece nos bastidores. As pessoas normalmente elas não sabem que existem clínicas gigantescas com... quantos profissionais você tem em uma clínica só? 80, somente uma. 60, 80. Isso, então a gente está falando de uma escola praticamente, né? E a gente olha no comecinho, parece que é pequeno, mas quando a gente entra para dentro, tem profissional especialista em tudo que você imaginar que vai ajudar uma criança a ser desenvolvida, né? Então, eu queria que você falasse como é que foi o início. Você atendia em casa com mais uma amiga e aí, de repente, não tinha mais agenda e você teve que dar o passo da empreendedora. Você teve que empreender algo que, imagina, ela não tinha R$560 para pagar o CRP quando ela saiu da faculdade de psicologia. E em menos de 6 meses, ela estava caminhando para ser uma grande empreendedora que ela é hoje. Foram 4 meses. Essa história ela é muito emocionante para mim, porque a gente vai vivendo, né? A vida vai levando a gente a viver e a gente vai esquecendo do início da nossa trajetória às vezes. E é sempre bom a gente trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E quando eu cheguei de São Paulo, na primeira semana que eu fui para essa família, e aí eles entraram em contato, não sei como que foi, e aí, ela é a menina que atende na Maíra Gaiato. E aí, todo mundo... Eu cheguei em Cuiabá, meu telefone não parava. E aí eu lembro que eu estava no corredor da casa da minha mãe, porque eu ainda morava com a minha mãe, por conta eu não tinha condições financeiras de morar sozinha para cuidar da minha filha. E eu falei, mãe, eu tô achando estranho, eu tô achando que estão tentando me passar trote. Não faz sentido, como? Não existe. Não existe isso. Era uma realidade muito distante do psicólogo. Ele formar e ele demoraria 5 anos, 4 anos para ele conseguir ter uma construir, agenda. né? Seria uma construção por indicação, por fidelização, né, de cliente, por estudo. Então era uma situação que não fazia o menor sentido isso estar acontecendo na minha vida em uma semana, né? E aí eu peguei e comecei a fazer entrevistas com essas mães. Eu subloquei uma sala de uma colega que eu fiquei sabendo na faculdade que estava com sala. E eu subloquei para eu poder fazer as entrevistas. E nisso eu já tive que alugar uma casa super simples, né, para eu colocar, eram 2 salas para eu conseguir colocar atendimento nelas. E eu já chamei 2 amigas, tinha chamado uma amiga minha para atender comigo, dividir, porque eu tinha pego aqui em Cuiabá um caso dos gêmeos autistas. E aí eu precisava de 2 pessoas, porque eu já estava com a agenda lotada. E aí eu já estava com a agenda lotando, porque cada criança fazia em torno de 25 a 30 horas por semana de atendimento. Então não dava para eu atender muita criança, eu realmente não tinha mais horário. E nisso a Maria Carolina, que foi a minha primeira, né, colega que eu convidei para dividir o atendimento comigo. E aí a gente entrou e depois veio uma outra paciente, e aí a Carol entrou. Carol é a minha segunda profissional, segunda ou terceira que entrou para fazer o atendimento. E depois entrou a madrinha da Ana, que é a Rosa, e uma outra colega que hoje já não mora em Cuiabá, a gente não tem contato. Então, e essas pessoas são as mesmas que estão com a Evoluir até hoje, nos 6 anos de clínica que nós vamos fazer no mês que vem, em junho. Então, nesse período todo, quando há 6 anos atrás era uma empresa que oferecia o serviço de terapia ABA, terapia intensiva, hoje nós somos 105 em Cuiabá. Incrível. Nós estamos aqui com a pioneira, a número 1. Isso é muito legal. Exato. E aí, em 6 anos, nós temos hoje mais de 105 clínicas atuando, oferecendo o serviço de ABA, né?
E aí, nisso, a gente veio construindo à medida que nós começamos pelo Denver. E depois que nós fomos pelo Denver, a gente foi entendendo que o Denver, ele é um método que ele vem da ciência analítico-comportamental. Então, a análise do comportamento, ela é a base para quase que todos os tratamentos que contém comprovação científica para fazer a formação, para fazer o atendimento para pessoas com autismo, né? Então, nós temos hoje 14 terapias com comprovações científicas. Dentre dessas 14, 10 são da análise do comportamento. E as outras 4 também bebem da fonte da análise do comportamento. Então, o Denver, ele é um método que vem, a Sally Rogers junto com acho que é Gerald alguma coisa, elas patenteiam o método Denver, mas ele é todo baseado em cima da análise do comportamento. ABA. Do ABA. Nós nunca falamos sobre Denver aqui. Na verdade, nós estamos hoje com você iniciando a falar mais tecnicamente sobre as terapias. Porque, de fato, eu quis contextualizar todos os nossos ouvintes, falar o que era o autismo. Toda sexta-feira a gente falando. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar a comunicação, a interação e a socialização de uma criança, de uma pessoa. Né? Se a pessoa não for diagnosticada lá na infância, ela vai ter grandes prejuízos na vida adulta, muito sofrimento, talvez uma crises de ansiedades que não cessam, síndromes, né, do pânico, depressão. Então, quanto mais cedo a gente vem falando isso há muito tempo aqui, Joana. Quanto mais cedo nós encontrarmos o diagnóstico, mais cedo essa criança entra no tratamento, consegue se desenvolver para está apta para ao longo da vida, né? Como o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, essa criança precisa ter o cérebro dela, né, esticado todos os dias, né? Nós estamos falando de diária. E aí, em abril, eu queria trazer essas grandes personalidades do autismo em Cuiabá, para que as pessoas pudessem conhecer que existem pessoas há pouco tempo, mas que estão nessa causa, lutando, porque eu sei que é uma jornada que você tem que entregar a sua vida. E é por isso que você cita tanto sua filha, sua família, o quanto foi difícil, e hoje você está numa situação confortável, mas por causa de muito trabalho, de muita luta. Ali atrás, nos bastidores, ela estava contando para nós sobre, né, uma perda que ela teve de cabelo significativa, porque o estresse, infelizmente, é muito grande que acompanha esses profissionais. Vamos para um break? Vamos. Rapidinho, o assunto tá bom. Eu amo ouvir histórias também aqui e tá sendo muito legal acompanhar a história da Giovana. A gente vai falar desses assuntos mais técnicos daqui a pouquinho. A Joana. Eu falei o quê, gente? Giovana. Ou perdão, gente. Joana. Perdão, Joana. Perdão. Falou italiano. Vamos pro Repórter CBN já e estamos de volta. 2024, todas as sextas você já se acostumou. A gente tem esse encontro aqui a partir das 9 da manhã no nosso quadro Inclusão em Conexão, sob o comando da Adri Almeida, recebendo hoje a Joana Araújo. Perdão mais uma vez que eu falei Giovana, já acho que eu tava com a cabeça lá no Big Brother ontem, Joana, me perdoa, meu Deus do céu, eu acho tão feio errar o nome das pessoas, me perdoa. Falando sobre os desafios e trajetória com o autismo e a inclusão. Tem uma enxurrada de comentários aqui no YouTube, Adri, antes da gente continuar, vou trazer rapidinho. A Caroline Almeida passou mandando um bom dia, diz que está na sintonia. Eliane Falcão também mandou uma mensagem parabenizando a Joana pelo excelente posicionamento profissional, sempre em busca de aprimoramento para fornecer o que há de melhor aos seus pacientes. Pessoal da Evoluir também passou aqui, tá dando um bom dia. Rossone Almeida, acho que é isso, também está aqui acompanhando a nossa entrevista. Kleber Melo, parabéns por esse momento incrível, grande abraço a todos e parabéns por essa luta. Vitória Almeida também está na nossa sintonia. Breno Pereira, parabéns pela entrevista e falar sobre o autismo é muito importante, conscientização é muito bacana, parabéns por essa entrevista sensacional. A Adria no dia de hoje está falando também com a Joana, que história belíssima da Joana, parabéns pela história de vida e pelo trabalho que vem desenvolvendo também na psicologia, tratando sobre o autismo. E aí já tem merchan também chegando aqui. Essa aqui eu vou deixar para você, Adria. Oséias Nascimento. É Oséias? Deixa eu ver aqui. Oséias Nascimento. Tá falando aqui. Camila, já podemos substituir a letra da música? Sai da minha aba, sai para lá. Pode virar. Vem para minha aba, vem para cá. Não tem como duvidar. Boa. O ouvinte já lançou aqui. É um marqueteiro. O marketing tá pronto. Oséias. E
olha que a gente tem mitou cantora essa aqui, manhã. Zé. Pois é, Zé, eu falei verdade. que quase arrisquei a cantar aqui, mas eu vou continuar aqui na minha função de apresentadora desse programa, Inclusão e Conexão. Oséias, arrasou. E aí a Joana, ela até já mandou pro marketing dela aqui, tá, Oséias? Se você quiser os royalties, depois você vai atrás da Joana, que ela falou que vai mandar. Gente, é pra falar, vem pra minha aba, vem pra cá. Não, Oséias, a gente não tinha pensado nisso, você arrasou. Olha, e eu quero aproveitar aqui que a gente está lendo comentários, falando com o ouvinte. Quero mandar um super beijo em nome do meu amigo Fábio, lá para Paraíba. Ele falou: Adria, manda um alô pro meu povo lá da Paraíba. E eu tô aqui, Fábio, mandando um alô para você, para todo mundo, né, do seu estado. Obrigada pelos nossos ouvintes. E eu quero também mandar um super beijo para a equipe da Vera e do Cid, que nos ouvem toda sexta-feira e que diz que tem aprendido muito sobre esse assunto. Eles estão lá agora prestes a abrir o restaurante para a hora do almoço, estão ligados na CBN. A minha mãe me deu esse recado, falou: Adria, manda um beijo pra Vera, um beijo pro Cid, Vera, que eles porque estão eu tô te pensando, ouvindo. ela manda mensagem aqui pra gente mesmo. É. Quase toda manhã ela tá aqui Então, conosco. É Vera do restaurante, só pode ser É ela, né? verdade, é ela mesma, ela É, mesma. Ela tá tô sempre nos lembrando. ouvindo, ela me Beijo conhece pra desde ela. pequenininha. E que grata surpresa ter a Vera aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Voltando aqui para falar sobre o nosso assunto que tá muito especial hoje, recebendo o Jona Araújo, que é uma referência aqui em Cuiabá para nós, mães atípicas, e também para você, ouvinte, que está aprendendo mais sobre esse caminho, sobre o autismo, sobre como é que acontece uma equipe multidisciplinar, como é que ela é formada, por que ela é formada, né? E a Joana foi uma das pioneiras aqui em Cuiabá a trazer. E eu queria, Joana, não só sobre aba, vem para minha aba, vem para cá. Mas eu queria que você entrasse um pouquinho no assunto sobre o Denver. O que é o método Denver, quando ele é usado, como ele é escolhido. Ele também bebe, como você disse, da fonte, né, da análise do comportamento aplicada, mas quando ele é elencado para trazer o tratamento a uma criança com autismo. Lá na clínica, a gente aprendeu como o nosso Joana, início... Vou pedir pra você falar um pouquinho. Só um pouquinho mais pertinho ali do microfone, Aí, por favor. agora sim. Como o nosso início se deu a partir do contato com profissionais que era o Thiago Lopes e a Maíra Gaiato, que eram os que mais fomentavam sobre o Denver no Brasil. Então nós começamos aprendendo sobre o Denver. O Denver ele é um método que foi patenteado pela Sally Roger junto com a Geraldine, e ele vem da toda a fonte, toda a base do Denver, ele é da análise do comportamento. A análise do comportamento é a ciência que rege todas as terapias ou todos os formatos de intervenções que são baseados em ciência, que já tem comprovação científica. Todas, então, né? Todas. TCC, todas. E mesmo, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Comportamental. Então, a gente tem, são 14 terapias hoje já consideradas como, intervenções consideradas como ciência para o tratamento do autismo. Dentre essas 14, 10 são propriamente da análise do comportamento aplicada. E aí lá a gente tem o ABLS, VibMap, EIFOS, Essential for Life, Sociale Savi, Portage, Pivotal, Denver. E a gente tem vários protocolos de ensino. E aí a gente tem outros 4 que também bebem da análise do comportamento. E o Denver, ele vem muito para a gente olhar para essa parte da intervenção mais precoce. Então, por que foi muito importante? Nesse caso desse primeiro paciente que eu tive, ele começou a investigação desde de 1 ano de idade, ou antes. E a família já levou ele para fora, já buscou essa terapia intensiva lá fora, no método Denver. E esse é um paciente hoje que ele já tem, na verdade, desde a pandemia, ele teve alta. Ele fazia uma carga horária de 40 horas semanais. Ele fazia até sexta, sábado e domingo. Nessa época, como nós trazíamos, a família trazia um especialista de fora para fazer intervenções, esse especialista fazia sábado e domingo. Então, eu atendia esse paciente aos sábados e domingos. Lembrando que esse atendimento era particular, então não era cobrado dos planos para atender sábado, domingo e feriado. Era um atendimento que a família pagava para um especialista de fora atender finais de semana. E aí, nisso, a família, junto com a equipe, junto com o Gadia, que foi, né, um médico fenomenal e essencial nesse caso também. Então, o Gadia era o responsável.
foi por ele que também esse paciente recebeu essa alta, que é quando um paciente sai de um nível 1 de suporte, ele é um nível 2 ou nível 3 de suporte, ele passa para um nível 1 de suporte, ou até mesmo ele continua sendo autista porque o autismo não tem cura até o momento. Mas ele reduz todos os comportamentos que eram sinais muito importantes para receberem intervenções para poder, né, trabalhar habilidades que aquela criança não tinha. Este paciente, por exemplo, dentro do Denver, ele recebeu todas essas intervenções. Mas porque foi intervenção precoce. Então, o Denver ele trabalha normalmente numa faixa etária de 1 até 3 anos, até 4, 5 anos de idade, né? A gente tem alguns casos na clínica que às vezes o pacientinho ainda tem 6 anos, mas como ele não adquiriu alguns pré-requisitos para fazer a transição da intervenção baseada no Denver para a intervenção já da análise do comportamento, onde a gente vai trabalhar pré-requisitos básicos e habilidades sociais com ele, para que depois a gente trabalhe também a questão da escolar, para que a gente entregue ele na fase de pré-alfabetização um pouco mais pronto dentro pro ambiente escolar. Então a gente vai fazendo essa escala de acompanhamento com essa criança. Se ele chega para mim bebê, hoje nós podemos avaliar, temos a Maria Carolina e a Isabela que fazem a avaliação do Bailey. A partir de 16 dias de nascido, o bebê já pode ser avaliado. Sim. Porque existem atrasos que acontecem, principalmente se for pacientes que prematuros ou, né, aconteceu Já alguma coisa ali, identificar. você já precisa identificar. Né? E aí, no caso das crianças que chegam pra gente, os bebês, 1 aninho, 2 aninhos, a gente já faz toda a avaliação, todo o rastreio e já monta todo o plano de intervenção para aquela criança, e a gente faz o rastreio dentro da faixa etária dela. Então, dentro daquela faixa etária, ela normalmente, se ela é bebê ou ela é pequenininha, bebê a gente fala, né, 4 aninhos, mas já um pré-adolescente aí, ele vai ficar na intervenção da coordenação de Denver. E aí depois, conforme ele cresce na clínica, ele vai para as outras coordenações, ou se ele chega também depois numa faixa etária de 5, 7, 8, ele já, dentro da avaliação que a gente vai fazer, que as meninas aplicam, ele também vai ser direcionado para uma coordenação que vai melhor atender a necessidade daquela criança e daquela família dentro do quadro diagnóstico, do laudo que ele tenha. Né? Então, é importante a gente trazer essas duas formas, porque o Denver ele é muito, muito, muito importante. O Denver, o Portage, a Bailey, porque ele é sobre intervenção precoce. Sim. Então, dentro da intervenção precoce, o que a gente tem que entender é que quanto antes a criança começar a receber o sinal ou a percepção de que ele tem alguma coisa, de que está com algum atraso, de que às vezes não vai fechar um laudo. E que ótimo se não fechar. Mas se fechar, aquele neurônio, aquele cérebro, ele quanto antes estimulado, porque a gente está falando de plasticidade neuronal. Então, a criança, os nossos neurônios, o nosso cérebro produz, na primeira infância, uma quantidade de neurônios muito maior do que a partir dos 6, 7 anos de idade. Então, a partir disso, a mesma coisa se você pegar a mesma coisa não, mas um exemplo. Se você pegar uma criança e você, adulto, se muda para a China, a minha filha, com certeza, Ana Luísa, que tem 7 anos, ela vai aprender, ela vai ter possivelmente a facilidade de aprender muito mais rápido o mandarim do que eu com 33, que com certeza vou sofrer patinar um pouco mais, né? Porque o neurônio dela, ela tem, né? Tem muito isso mais. Então, isso não tem muito o que se discutir. E o outro ponto é a estimulação. Então, esse neurônio, quando começa a apresentar os sinais de atraso do desenvolvimento na criança, e normalmente ele apresenta ali entre 1 e 8, 2 anos é a hora que tem realmente a consolidação ali de toda a classe comportamental que a criança poderia dar, de atraso de fala, olhar, contato, sensorial e todas as coisas, ele com 2 anos é quase que impossível falar não. Joana, não como é que na prática isso acontece, né? Porque a gente está falando de criança ali, né? Recém-nascido praticamente. Eu digo do ponto de vista de exercício, como é que isso é feito na prática? Na estimulação. Nós vamos receber essa família, nós vamos realizar uma entrevista com essa família, nós vamos validar
absurdamente o relato daquela mãe ou daquela família que leva pra gente e fala, olha, ele não olha, ele chora, ele faz aquilo, ele tá assim. Eu acho que é muito importante a gente entender o quê? Temos os profissionais que são os especialistas para poderem laudar, avaliar e para poderem dar continuidade pós-laudo. Tem quem dá o laudo e tem o prognóstico, que é quem trata pós-laudo. Mas antes do laudo e do prognóstico e né, da continuidade daquilo, a gente tem o antecedente, que é aquela família que está lá com aquela criança com atraso. E aí ela chega, a gente faz isso, vai aplicar no Denver especificamente, a gente tem o checklist do Denver. Então, são algumas páginas de checklist de pergunta-resposta que a gente vai, né, conduzindo ali. Várias páginas com a família e também com o terapeuta que avaliou. Né? Então, aí a gente, depois que avaliou com a família e avaliou em sessão com a criança, agora a gente vai montar o plano dele baseado no que ele preencheu no checklist pela avaliação e pela entrevista, e o que a gente vai planejar num período de 3 meses para que ele precisa aprender. Se aquele cérebro não está aprendendo, então a gente também vai investigar questões neurológicas, questões psiquiátricas, questões do aplicador, porque às vezes a criança não aprendeu porque o profissional não aplicou direito. Não desenvolveu. Ou às vezes ela não aprendeu porque ela tem, né, uma outra questão, ou às vezes é gastrointestinal, às vezes ela estava com desconforto, às vezes... O que foi? Vamos olhar aqui, é a equipe? Vamos trocar a equipe? É o paciente? É a família não está corroborando com a terapia, com o processo? As terapias em si, é o modelo? Então, e dentro da sessão, a estimulação, porque eu acho que preocupa muito os pais, é porque é muito bebê, como é que a gente vai fazer? Ela é uma estimulação que ela é naturalística, né? Então, a gente vai brincar, e a partir do brincar, a gente vai intervir. A Joana, só para contextualizar e para ficar um pouco mais fácil para o entendimento do ouvinte, até para nós aqui também, a Joana é bastante técnica, eu adoro ela por isso, e eu aprendo muito com ela quando ela fala. Ela está falando que na infância nós temos muito mais neurônios do que agora na nossa vida adulta. Mas lá na infância também vão haver as podas neuronais, que vai quebrar, vai cortar os neurônios, vai tirar para fora. Opa, o cérebro vai lá, não desenvolveu a fala. Eu vou cortar, não é, Joana? Estou falando de uma forma bem fácil. Ali com 2 anos de idade, a criança tem uma poda neuronal e nós estamos falando de autismo regressivo. Eu vou falar sobre isso aqui em abril, que é, nossa, mas ele tinha tudo. Ele falava, ele não tinha seletividade alimentar, ele andava, tinha uma boa motricidade e de repente com 4 anos e meio, 5 anos, outra poda, a criança parou de falar, a criança parou de se alimentar, de repente 7 anos, outra poda neuronal. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui, vai ficar cada vez mais técnico esse nosso momento, mas eu acredito que tudo isso vai nos trazer muita informação que vai fazer cada vez mais a nossa sociedade entender essas pessoas que são diferentes. E mais uma coisa importante, todos nós somos diferentes. Se fôssemos iguais, a gente ia se estapear desesperadamente pela nossa vida. Então todos somos diferentes, todos temos quebra-cabeças que muitas vezes não se encaixam ou vai demorar um pouquinho mais para encaixar. Então o método, né, da análise comportamental aplicada hoje é o método mais importante para o desenvolvimento de uma criança. E a Joana é especialista nesse método. Joana, eu queria fazer nós estamos caminhando para o final do nosso programa, nem parece que a gente começou a entrevista e a gente já está caminhando para o fim. Ai, que legal. Fazer uma última pergunta para você, mas é uma pontuação também, sobre de que maneira você trabalha hoje para ter uma inclusão e uma conscientização mais ampla sobre o autismo. A maneira que eu trabalho é entendendo que eu preciso estar posicionada politicamente para poder chegar na sociedade num outro lugar que não, né, ou se não apenas aquele do ambiente clínico. Esse ambiente, embora eu pensasse que eu não estava, né, engajada ou fazendo alguma coisa pela sociedade, eu já
fiz muita coisa que eu nem tinha dimensão, que é ter trazido para Cuiabá essa solução em tratamento para as famílias que não tinham e que precisavam levar para São Paulo, por exemplo, ou para Florianópolis, e tinha um custo muito mais alto do que o custo que já se tem hoje. Eu acho que a outra forma que eu fiz foi trazer o conhecimento sobre o autismo. Então, os últimos 6 anos, as pessoas elas foram obrigadas a entender e aprender sobre o autismo, ou a mudar, né, a situação, mudar desde da forma de trabalho, até mesmo dentro da política mesmo, a aparecer pessoas mais engajadas e voltadas para falar sobre o autismo. Acho que encorajar também tanto os profissionais ou quanto as mães para poderem serem mais protagonistas nesses lugares, para elas poderem ser empresárias. Elas são especialistas em autismo. Então, quem melhor do que elas para serem empresárias sobre lugares que ofereçam serviços para o autismo, serem políticas para poderem lutar pelos direitos dos autistas, né? Então, outra forma também de trazer isso, essa conscientização, foi trazer o interesse pela formação dos profissionais da saúde aqui em Cuiabá, para que pudessem cobrir a demanda que tinha, que era muitos casos para poucos profissionais. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos também um boom nas formações e qualificações, tanto especializações quanto busca nas faculdades por formação em fonoaudiologia, formação em psicologia, principalmente, e também a importância de ter mudado o valor de mercado mesmo, né? E trazido essa consciência de que nós temos que oferecer um serviço para Cuiabá. E eu digo que Cuiabá é privilegiada, embora a gente tenha muita coisa aí ruim sobre os serviços ABAs que são oferecidos, ou serviços para o autismo, isso é fato. Mas também tem privilégio, porque eu viajo o Brasil todo, conheço contatos com pessoas do Brasil todo, e em termos de conhecimento, Cuiabá tem algumas pessoas, como eu, como a minha empresa, que estão muito à frente da busca ou dos serviços que se oferece, e que traz uma qualidade, um diferencial, né? E o outro ponto é entendendo que essa mudança, essa inclusão, ela é social. E para você incluir, para você trazer consciência sobre inclusão, o primeiro passo, a primeira mudança é em nós. Eu não tenho como mudar o outro, modelar o ambiente, mudar o comportamento de uma sociedade, se o meu comportamento não é mudado, né? Então, à medida que eu me comporto, eu dou modelo para que outras empresas, para que outros psicólogos, para que outras famílias se comportem. E à medida que a gente vai se comportando também na sociedade, a gente vai, olha, isso não se fala, isso sim. Você sabia o que é o autismo? Nós vamos promovendo ações sociais também, e essas ações elas trazem mais visibilidade, elas trazem mais olhar para as crianças, para as famílias, poderem sair nas ruas com os seus filhos e terem orgulho de saber que elas vão estar num ambiente em que seu filho pode estar ali. Ele pode ser autista em qualquer lugar, ele não deve ser autista só dentro de casa. Então, nós estamos também... eu tenho a 3ª caminhada pelo autismo, e até 3, 4 anos atrás, as mães não saíam nas ruas com seus filhos. Elas tinham vergonha de sair, porque os filhos... A sociedade discrimina e recrimina muito. Tem alguma pergunta para você aqui, Adri. Daqui a pouquinho eu vou trazer, mas fica à vontade. E aí eu falei, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pra rua. Porque se essa sociedade tem vergonha do autista, nós vamos pegar na mão do autista e das suas famílias, e nós vamos caminhar com eles numa grande ação, num grande evento, e nós vamos mostrar que tem sim seus desafios, mas que tem um mundo tão maravilhoso e tão único e tão exclusivo também, né? Sobre cada pessoa, cada família autista, cada profissional que trabalha com autista. Então, de diferentes maneiras, hoje eu tenho entendido que o meu posicionamento político sobre olhar, estar interessada mais no externo, porque eu acho que a gente veio construindo de dentro para fora. E hoje eu me sinto mais segura, depois de eu entender que a minha equipe é uma equipe pronta para a gente agora estar aqui fora, na sociedade, também intervindo com a sociedade agora, porque a nossa função, nosso objetivo agora é realizar intervenções no social para que a gente corrobore também com as práticas de inclusão que começa
pelas pessoas. Perfeito. E a terceira caminhada de conscientização sobre o autismo vai acontecer no próximo dia 20 de abril, às 16 horas, no Parque das Águas. Sim. Então tá todo mundo convidado para ir caminhar com a gente, falar sobre esse assunto, levantar sua bandeira. Sim. E também, se você não for um pai ou mãe atípica, esteja lá com a gente fazendo essa caminhada, incluindo mais pessoas. É isso. Uma dúvida que me surgiu aqui. Acho que eu tô sem microfone, Panoc, tá certo aí? Ah, não? Eu que baixei, então, aqui. Uma dúvida que me surgiu aqui, se o repórter não chamar, você me avisa? Mas, Joana, você falou, né? Cuiabá tá privilegiada, mas temos que também voltar as atenções ali para aquilo que não é correto, pessoas que infelizmente se aproveitam até de um momento, né, de insegurança das famílias, de fragilidade. Quem que pode aplicar a terapia ABA, por exemplo, escolas, ambientes escolares, isso também acontece? São só nas clínicas? Eu queria que você trouxesse esse detalhe também pra gente, porque, né, a Adria sabe melhor do que ninguém falar isso, às vezes a família tá desesperada, não sabe a quem procurar, e tem muita gente que infelizmente se aproveita disso, né? Sim. A minha dica para as pessoas que estão nos ouvindo é que uma sala bonita ou uma pessoa falando bonito ou manso não vai resolver a vida do teu filho no dia a dia. E o teu filho, ele continuará sendo teu filho. E uma terapia mal feita ou um profissional não ético e não responsável por um atendimento de qualidade, um serviço de qualidade, vai impactar única e exclusivamente para aquela criança e para aquela família. Porque ele vai crescer e ele perdeu a oportunidade, mesmo que a mãe tenha pensado, ou a família, que estava proporcionando o melhor serviço, o melhor tratamento. Eu posso falar sobre como a Evoluir funciona, porque daí eu não fico parecendo prepotente de dar um modelo para as pessoas de que esse é o certo. Como eu entendo a partir de todos os ensinamentos e todas as buscas que eu fiz, e nunca comecei a minha história atendendo sem ter uma supervisão. Então, o supervisor do caso, um supervisor que tem uma qualificação, né? Uma qualificação profissional para poder orientar o terapeuta, porque tem ATs, tem aplicadores, tem pessoas que eles têm apenas o curso de aplicador ABA. E tem os outros que têm a especialização em ABA, e tem os outros que têm a qualificação para se formar especialistas em ABAs. Então, todas as pessoas, ou as clínicas, ou os profissionais que trabalham corretamente, elas deveriam e devem estar sendo assistidas sempre por profissionais que tenham essa experiência e esse know-how para poder validar uma avaliação, por exemplo, ou validar um plano de ensino individualizado. Então, nós temos, na Evoluir, como é que funciona? Nós temos os ATs e os aplicadores, e aí nós temos as supervisoras que supervisionam os profissionais. Então, todo o relatório, tudo que diz respeito ao plano de ensino, plano de intervenção desta criança, é responsabilidade destas supervisoras. Todas essas supervisoras, elas só têm o cargo de supervisora se ela tiver a especialização em análise do comportamento aplicada, que é uma especialização de 2 anos. A especialização, depois das supervisoras, elas têm as suas coordenadoras. Cada coordenadora fica responsável por um grupo específico da clínica. Então, eu tenho o grupo a coordenação escolar, que tudo que se refere à supervisão e a terapias no ambiente escolar, é esta coordenadora que vai ser responsável. E aí, esta coordenadora tem uma supervisora. Vou ter que fazer aquela pausa rapidinho, Joana, mas a gente volta para eu trazer também as últimas mensagens e para que você possa concluir. Okay. É bem rápido, vamos acompanhar o Repórter CBN. Abril de 2024, mais um dia aqui para a gente debater o nosso quadro Inclusão em Conexão, hoje falando sobre desafios e trajetória com o autismo e a inclusão. A Adria Almeida aqui conduzindo o nosso quadro, recebendo a psicóloga Joana Araújo, uma verdadeira aula aqui. O tempo passou ligeiro, né? Como a gente costuma brincar aqui, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido e a gente nem entrou no abalo todo, né, Adria? Ficamos aqui ouvindo um pouco da história, da experiência da Joana e também aí de todos esses pontos que ela abordou pra gente aqui. Vou trazer algumas mensagens rapidinho, Adria. A Vitória Almeida passou aqui mais uma vez parabenizando a Giovana e a Adria por estarem dando visibilidade. Joana, gente, de onde que eu tô chamando essa Perdão,
Pedro, quem tá Giovana? gozando com a Camila? Eu tô Acho que ela começou lendo. com a- Ela já falou que eu era estrangeira. Ela aí tem uma- tá me Não, chamando ela de tá jovem. nisso. Não, ela tem uma Vocês- prima, chama. Eu também tenho, Giovana, mas deve por ser quê? isso. Ela não é psicóloga. Ela... É que você tá lembrando da Giovana. Gente, mas- desculpa. Eu tô lendo aqui, ó. tô Parabéns a brincando, Joana tá? e a Adria. E eu tô falando Giovana. Tô com tilt hoje aqui. Por estarem dando visibilidade a um assunto tão importante que é o autismo. Vocês fazem a diferença. A Vera passou aqui, Adria, você falou dela há pouco tempo. Bom dia, pessoal. Sou eu mesma, Adria. O seu programa é sensacional no quesito informações. Que Deus te abençoe sempre, ilumine para que você possa realizar esse trabalho de suma importância. Às vezes estou aqui, mesmo não manifestando, estou aqui sempre ligada. Estamos, aliás, ela falou. Júlio César também passou aqui. Bom dia a todos. Difícil ver uma profissional que fala com tanta paixão daquilo que faz. Parabéns, Joana, pelo teu trabalho. A Raquel também. A Adriana. Adria e Joana, vocês são 1000 em relação à linda história. Agora tá certo, eu falei certo, mas li errado. Em relação à história da Joana, uma pena que em pleno século XXI, pessoas, ao invés de unir e evoluir, acabam atravancando o progresso. Parabéns, Joana, você não desistiu. Abraço a toda a equipe, também o Mário César passando por aqui, primeira vez que estou acompanhando ao quadro, muito bom saber que iniciativas dessa natureza estão recebendo visibilidade também na CBN Cuiabá, muita gente participando conosco, a gente fica muito feliz. O Nelson Lopes também passou por aqui, deixando o bom dia dele. Fica à vontade, Adria, para a gente caminhar aí para nossa reta final. Nem deu tempo de falar sobre tudo aqui, mas a gente fica muito feliz e também agradecer a Joana imensamente, né? Você falou aí dessa correria, agenda lotada, 1001 funções ali para ela dar conta, mas reservou esse tempinho aqui também para contar um pouco de história, de experiência, trazer alertas também aqui para todas as famílias que precisam dessas informações nesse momento, e principalmente aí celebrando o Abril Azul. Com certeza, eu quero mandar um super abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigada pelas mensagens, Vera, Breno, Mário, Júlio, muito obrigada. Obrigada porque vocês estão sendo alimentados, né, de um novo conhecimento, estão acessando uma esfera diferente e que daqui a pouco ela vai passar a ser natural, assim como a gente bebe água, assim como a gente escova os dentes. Essa é a intenção aqui, que a inclusão seja feita de forma natural, que a gente não se esforce, que a gente não tenha padrões, que a gente não tenha que entrar numa caixa para poder incluir pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com TDAH, pessoas com TAG, TOD, pessoas com síndrome de Down, pessoas com síndromes que são extremamente raras, né, que nós ainda nem temos conhecimento. Hoje mesmo eu estava lendo sobre uma síndrome que existem 200 pessoas no mundo portadoras dessa síndrome. 200 pessoas no mundo, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo todo e uma síndrome raríssima sendo descoberta agora. Então, esse assunto é muito importante. Falar sobre isso aumenta a plasticidade do nosso cérebro, aumenta o nosso conhecimento. Eu quero agradecer tanto pelo espaço, a CBN, quero agradecer a todos vocês que nos ouvem e quero agradecer essa manhã também a Joana, minha amiga pessoal, ela virou uma grande amiga minha, porque trata tudo isso com muito carinho e eu gosto de conversar com pessoas que têm paixão pelo trabalho. Eu tenho paixão pelo meu trabalho também, que raramente eu falo sobre ele aqui. Eu sou uma cantora, 18 anos, não estou na rádio como cantora, olha que paradoxo. Eu não estou aqui vindo para cantar e eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Ontem eu falava sobre isso. Quando me trouxeram aqui para falar sobre inclusão e eu disse que o meu tema central seria o autismo, eu falei, meu Deus, eu preciso aprender muito mais. E não estar na nossa zona de conforto é muito bom, que faz com que a gente aprenda mais, faz com que a gente se dedique nesse assunto. Eu quero te agradecer, Joana, pela sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é lotada, corrida, uma loucura, mas obrigada. Eu queria que você mandasse um beijo para todos os seus colaboradores da equipe Evoluir e o microfone é com você. Eu quero agradecer a todos que se fizeram presentes e agradecer a vocês pelo convite também, por esse momento que foi tão gostoso aqui, foi tão embora, né? A gente, tô dando uma entrevista, mas vocês conseguiram conduzir um ambiente muito agradável. E agradecer com toda certeza a todos da minha equipe, que eu não vi quem são os que estão comentando ali, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão lá todos conectados, todos mandando mensagem, porque a Evoluir não seria a Evoluir se não
tivessem essas pessoas que caminharam junto comigo para que ela se tornasse essa construção toda que é. E pessoas que acreditam e que me valorizam. Então é muito bom a gente estar num lugar, a gente ter um negócio, a gente trabalhar numa causa em que a gente tenha pessoas que nos admiram por isso e que tenham propósitos semelhantes aos nossos. Então, aos meus gerentes, aos meus às minhas sócias, às minhas amigas, a minha família, as minhas diretoras, coordenadoras, as minhas ATs, as minhas aplicadoras, as minhas famílias, as mãezinhas que estão aí, e aos meus outros amigos de fora que também me entendem quando não consigo sair para tomar café com eles, mas eles sabem que é porque eu estou trabalhando muito. Mas a todos que estão presentes, se manifestaram, eu mando um carinho muito especial e digo para vocês que estou com vocês assim como vocês estão comigo. Não solto a mão. E você não vai mandar um beijo pra Xuxa no final, você vai mandar um beijo especial pro Alexandre Pires, que é o grande... Vai ser o novo lema. Essa piada, esse meme, o Ziel, você arrasou, Ziel, para sempre. Vem pra minha aba, vem pra cá, porém, não sei se você vai conseguir, mas eu espero que você consiga. Vamos torcer para que a Joana abra muito mais unidades, né, da clínica para que ela possa nos atender. Obrigada, Joana, obrigada a todos da Rádio CBN, Camila, Thaisa, Pedro Panoc. Até sexta-feira que vem com mais uma personalidade em Cuiabá sobre esse tema tão importante que é a inclusão no autismo. Adria, eu prometi que tinha uma pergunta do Jonas para você. A gente combinou aqui, como é uma situação que ele narrou aqui um pouquinho mais longa e ele quer que você fala mais sobre o assunto, a gente combinou que sexta-feira a gente abre o quadro respondendo aqui essa conversa pro Jonas Pardinho. Um abraço pra Lena também, a minha prima. Ela falou, adorei essa entrevista. Tô assistindo com a Juliana, minha colega que tem um filho autista. Muito bom o tema. Já convidá-las então por aqui na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas. Tem mais coisa boa pra gente tratar aqui. A Adria tá conosco todas as sextas, a partir das 9, no nosso quadro Inclusão em Conexão. Obrigada, meninas, pelo carinho. Parabéns, Joana, pelo trabalho. Desculpa minha gafe aqui do nome. 10 horas e 15 minutos, a gente faz uma pausa e volta com o Momento do Esporte.